Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Passinato, eu sou advogado, professor e este é o canal Análise Estratégia. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, dá um like já no vídeo e ao final deixe seus comentários. Fala se você gostou, o que você pensa sobre o vídeo, que vai ser muito bacana poder interagir com você. Bora pro vídeo! I'm really excited to share with you some findings that really surprised me about what makes companies succeed the most. What factors actually matter the most for startup success? Olha só, pessoal, esse aqui é o Bill Gross. Ele é um dos players mais importantes quando a gente fala sobre investimentos em startups. E ele apresenta nesse episódio do TEDx quais são os motivos que ele entende, com base numa pesquisa que ele mesmo fez, que as startups mais são bem-sucedidas ou não são tão bem-sucedidas assim, e até mesmo nem mais existem. Por isso que ele elenca esses 5 que estão aqui na tela. Ele ainda não os domina, mas a gente vai ver em breve. Vamos lá. I believe that the startup organization is one of the greatest forms to make the world a better place. If you take a group of people with the right equity incentives and organize them in a startup, you can unlock human potential in a way never before possible. You get them to achieve unbelievable things. Logo de início, ele já traz algo muito importante nesse ambiente de startups. As pessoas importam muito. Por quê? A execução vale mais do que a ideia. Se você tem um time que executa muito bem, ele vai passar por dificuldades, ele vai superar dificuldades e ele vai conseguir entregar aquilo que importa, que é uma excelente solução para o mercado consumidor. E com base nisso que ele traz essa questão. Mas percebam que ele atrela a essas pessoas os incentivos societários corretos. E é isso que ele traz no vídeo. Nós precisamos entender que essas pessoas que desenvolvem negócios inovadores e escaláveis tendem a alinhar interesses com a companhia, alinhar interesses entre si. Por isso que ele fala sobre os incentivos societários corretos. Ou seja, eu preciso manter essas pessoas por um determinado tempo, eu preciso fazer com que elas se engajem como proprietárias daquele negócio e aí façam efetivamente o negócio bem suceder. Façam com que ele tenha muito sucesso, ou pelo menos com que ele resolva um problema real, e aí sim gere valor para a sociedade. But if the startup organization is so great, why do so many fail? That's what I wanted to find out. I wanted to find out what actually matters most for startup success. And I wanted to try to be systematic about it, avoid some of my instincts and maybe misperceptions I have from so many companies I've seen over the years. I wanted to know this because I've been starting businesses since I was 12 years old, when I sold candy at the bus stop in junior high school, to high school when I made solar energy devices, to college when I made loudspeakers, and when I graduated from college, started software companies. And 20 years ago, I started Idea Lab, and in the last 20 years, we started more than 100 companies, many successes and many big failures. Olha só que interessante, ele fala que 20 anos atrás ele iniciou a companhia chamada Idea Lab e ele fundou mais de 100 empresas, que estão aí na tela, né? Muitas das quais a gente conhece, como, por exemplo, PetSmart, Tickets.com, Aptera e inúmeras outras que estão elencadas aqui. Ou seja, ele pega toda essa bagagem e aí ele vai trazer uma pesquisa, um formato de pesquisa, para entender efetivamente, ao longo desses 20 anos, quais foram as mais bem-sucedidas e por quê, e quais foram nem tão bem-sucedidas assim, e quais as razões dessa falta de sucesso. We learned a lot from those failures. So I tried to look across what factors accounted the most for company success and failure. So I looked at these 5. First, the idea. I used to think that the idea was everything. I mean, I named my company Idea Lab and how much I worship the aha moment when you first come up with the idea. O Bill Gross traz aqui, talvez, a reversão de uma premissa que muitas pessoas possuem quando começam a trabalhar com ideias inovadoras e com o desenvolvimento desses novos negócios, de que o mais importante seria a ideia. Ele até mesmo traz uma curiosidade de que o nome da companhia dele, Idea Lab, foi muito voltado para isso, porque ele achava que a ideia era muito relevante. Então ele já começa a dar um indício de que a ideia talvez não seja tão relevante assim, que tenha
fatores mais relevantes do que ela. But then over time, I came to think that maybe the team, the execution, adaptability, that mattered even more than the idea. Aí ele diz que durante o tempo que ele se desenvolveu, depois que ele falou, olha, a ideia talvez seja mais importante, depois ele falou, olha, passado o tempo talvez seja o time. E aí começou a olhar com mais cuidado para o time. Thought I'd be quoting boxer Mike Tyson on the TED stage, but he once said, everybody has a plan until they get punched in the face. Essa é uma frase super famosa atribuída ao Mike Tyson e muito relevante para que o time entenda, né? O que fala aqui? Todo mundo tem um plano até receber um soco na cara. E aí o plano talvez vá embora. Por isso que o time é tão importante. O mundo de startups e negócios disruptivos ou altamente inovadores recebe não todo dia. Porque as pessoas não estão acostumadas à mudança, elas não estão prontas para isso na sua maioria. Poucos são aqueles que nós chamamos de early adopters. Portanto, é muito fácil receber não. Mas o empreendedor, o founder, esse que desenvolve as startups e quem está no entorno delas, precisa entender que o não é parte da rotina, assim como quase tudo na vida. Só que a gente dá uma ênfase maior aqui nas startups, porque é algo muito sensível, é algo muito inovador, que pode chegar na frente das pessoas e elas já instintivamente dizerem não. Por isso que entender o não, dominar esse não, e aí resolver o problema para chegar a um efetivo sim, é muito relevante. E essa característica está no time, está dentro do emocional, do equilíbrio que essas pessoas possuem em conjunto. And I think that's so true about business as well. So much about a team's execution is its ability to adapt to getting punched in the face by the customer. The customer is the true reality. And that's why I came to think that the team maybe was the most important thing. E aí que eu entro um pouquinho nessa questão jurídica para falar dos times. Nós costumamos, dentro desse ambiente de startups, fazer alguns contratos específicos para vincular os times. Lógico, existem os contratos societários, que são aqueles ou contratos sociais ou estatutos sociais, mas também existem os acordos de fundadores, os vestings para founders, existem os acordos de sócios, acordos de acionistas. Todos esses documentos têm uma, digamos, finalidade dupla em duas grandes áreas que eu atribuo. Uma delas é financeira, para saber quem é responsável pelos pagamentos, quem vai investir o quê, como vai se dar o desenvolvimento financeiro e econômico desse negócio, e do outro é o lado político, ou seja, quem vai influenciar os rumos desse negócio com mais força, quem vai ter mais poder de voto. Mas é muito importante saber que dentro desse ambiente de startups há uma característica muito específica. O equity, ou seja, a participação social que cada um dos founders possui nesse negócio, não é meramente a detenção de uma parte do qual ele ou ela é proprietário. Esse valor de participação de contrato social tem uma função mais relevante do que essa, até eu posso dizer, que é o seguinte: fazer com que o founder se engaje efetivamente. E, se por acaso ele vier a sair do negócio como um early leaver, ou seja, antes de que haja uma maturidade suficiente desse negócio, esse valor de cotas, esse bloco de cotas, esse percentual, vai ser passado para outra pessoa ou para outras pessoas que executem esse negócio até que ele fique maduro para a venda. Por isso, a análise de startups, quando a gente fala em contrato social e participação dos sócios, passa a mudar em detrimento daquelas empresas tradicionais que a gente está mais acostumado. Por isso é muito importante ficar atento com a estruturação do time. Think that the team maybe was the most important thing. Then I started looking at the business model. Does the company have a very clear path generating customer revenues? That started rising to the top in my thinking about maybe what mattered most for success. Then I looked at the funding. Sometimes o que é importante verificar aqui quando ele fala de business model e a geração de caixa? É que efetivamente nas startups a gente busca negócios que são repetíveis e escaláveis. E essa escalabilidade ela demanda de nós o seguinte conhecimento: a curva de receita precisa ser buscada numa progressão geométrica, enquanto a curva de custos e despesas precisa ser verificada numa progressão aritmética.
Isso é escalabilidade e é nesse sentido que se olham os negócios denominados startups. Companies received intense amount of funding. Maybe that's the most important thing. And then, of course, the timing. Is the idea way too early and the world... Falar um pouquinho sobre funding. É muito comum nas startups que os empreendedores e, claro, os fundos de venture capital, investidores anjo e todos os outros que desejam investir em startups passem a interagir para poder alimentar esses negócios com uma boa quantidade de dinheiro para fazer com que eles ganhem escalabilidade de maneira mais rápida e acessem mercado de maneira mais rápida. Dentro dessa perspectiva, uma das maiores atuações jurídicas que se tem é realmente nessa aproximação entre os founders e a startup com os investidores, sejam eles de quaisquer tipos, podem ser aceleradoras, incubadoras, investidores anjo, podem ser fundos de venture capital em cada uma das suas expertises. Portanto, um dos trabalhos jurídicos mais profundos e mais intensos fica aqui nesse fund. Eu costumo dizer que é um quebra-cabeça, em que uma peça é o dinheiro que vem dos fundos de venture capital e a outra é a ideia que está sendo executada pelos founders. Unir essas duas peças é um dos maiores desafios do advogado que trabalha com startups. The world's not ready for it? Is it early, meaning you're in advance and you have to educate the world? Is it just right, or is it too late and there's already too many competitors? So I tried to look very carefully at these 5 factors across many companies. And I looked across all 100 Idea Lab companies and 100 non-Idea Lab companies to try and come up with something scientific about it. So first, on these Idea Lab companies, the top 5 companies, CitySearch, Cars Direct, GoTo, NetZero, Tickets.com, those all became billion-dollar successes. And the 5 companies on the bottom, Z.com, Insider Pages, MyLife, Desktop Factory, People Inc., we all had high hopes for, but didn't succeed. So I tried to rank across all of those attributes how I felt those companies scored on each of those dimensions. And then for non-Idea Lab companies, I looked at wild successes like Airbnb and Instagram and Uber and YouTube and LinkedIn, and some failures, Webvan, Cosmo, Pets.com, Flues, and Friendster. The bottom companies had intense funding. They even had business models in some cases, but they didn't succeed. I tried to look at what factors actually accounted the most for success and failure across all these companies. Olha só que bacana. Qual a metodologia que o Bill Gross utilizou? Ele colocou na amostra empresas que foram concebidas e desenvolvidas, também investidas pela Idea Lab, e companhias que não foram concebidas, desenvolvidas e investidas pela Idea Lab. Ou seja, ele tem empresas que ele participou ativamente, ou que o grupo que está com ele participou ativamente, e outras que ele está longe, que ele não participou da tomada de decisão. E aí ele conta não só as empresas que deram muito certo, mas também as que deram errado. E isso é bacana, porque dentro do mundo empreendedor é muito comum que a gente só escute histórias de sucesso, que a gente só leia livros que falam das carreiras bem-sucedidas de empreendedores, mas não se lista aquilo que deu errado. E o Bill Gross faz isso, ele então tenta equilibrar essa amostra e trazer esses 5 fatores para a análise que ele fez, sobre por que as startups têm sucesso ou não. Vamos ver o resultado. And the results really surprised me. The number one thing was timing. Timing accounted... Olha só que bacana. Aqui ele traz uma discussão super relevante. Por quê? Ele, na pesquisa desenvolvida e o que ele apresenta aqui nesse episódio do TED, fala que o mais importante para uma startup ter sucesso é o timing, ou seja, é o momento no qual ela entra no mercado consumidor. E isso é muito legal, porque inverte muito das nossas premissas, daquele talvez até achismo que a gente tem, de que talvez a ideia seria o mais importante, ou talvez da ideia aliada ao dinheiro seria o mais importante. Ele coloca o time, e agora ele vai dar alguns exemplos bacanas para nós. For 42% of the difference between success and failure. Team and execution came in second, and the idea, the differentiability of the idea, the uniqueness idea, that actually came in third. Now, this isn't absolutely definitive. It's not to say that the idea isn't important, but it very much surprised me that the idea wasn't the most important thing. Sometimes it mattered more when it was actually timed. The last 2, business model and funding, made sense to me, actually. Veja que ele confirma, ele fala que uma das coisas mais surpreendentes que ele encontrou nessa pesquisa é que
a ideia não se mostra como o item, o fator mais importante para o sucesso de uma startup. I think business model makes sense to be that low because you can start out without a business model and then add one later if your customers are demanding what you're creating. Ele fala que não é surpreendente que o modelo de negócio esteja tão abaixo, porque muitas empresas começam sem ter um modelo de negócio definido e encontram isso ao longo do caminho, e é efetivamente o que a gente percebe na prática. And funding, I think as well. If you're underfunded at first, but you're gaining traction, especially in today's age, it's very, very easy to get intense funding. E ele fala sobre dinheiro também. Ele traz alguns termos específicos de startups, como o ganho de tração. Ou seja, você começar a ter clientes recorrentes e aí ter realmente um LTV bacana, um CAC bacana. Essas duas são métricas de startups, o Lifetime Value e o CAC. Inclusive, só a título de curiosidade, muitos empreendedores e investidores acabam tendo uma avaliação rápida de startups só dividindo o LTV sobre o CAC, dependendo da proporção que isso der, eles vão partir para um investimento ou não, ou talvez vão partir para um aprofundamento sobre a tese de investimento. Então é muito bacana entender isso, principalmente porque se você tem um negócio que parte de um modelo já inicialmente lucrativo, ou que tem uma tendência de lucratividade, geração de caixa muito rápida, aí você está jogando um jogo muito interessante. Por quê? Quando você buscar investidores, se você precisar, você vai conseguir vender uma parte da sua empresa muito mais caro do que esses investidores pagariam se ela não gerasse caixa ou não desse um indício de geração de caixa. E outra, os investidores terão mais interesse. O investidor tende a procurar empresas, por mais que ele saiba do risco, tende a procurar empresas que são mais lucrativas. Outro ponto importante é que, quando foi feito esse vídeo, aí, mais de 5 anos, o contexto de investimentos em startups estava um pouco diferente, e eu estou falando principalmente da América Latina. Lá, 5, 6 anos atrás, estava muito mais fácil de receber investimento de fundos, de venture capital. Hoje, isso não está tão mais simples assim. Tá? Então é importante dar esse contexto. Nós estamos gravando esse vídeo em janeiro de 2023 e a gente precisa entender que hoje está um pouco mais difícil de conseguir grana mais robusta para poder desenvolver o negócio. Tanto é assim que no último ano muitas empresas fizeram os layoffs. Mas isso é papo para outro vídeo. Vamos continuar aqui. So now let me give you some specific examples about each of these. So take a wild success like Airbnb, everybody knows about. Well, that company was famously passed on by many smart investors because people thought, no one's going to rent out a space in their home to a stranger. Of course, people proved that wrong. But one of the reasons it succeeded, aside from a good business model, a good idea, great execution, is the timing. That company came out right during the height of the recession when people really needed extra money. And that maybe helped people overcome their objection to renting out their own home to a stranger. Então, o primeiro exemplo que ele dá sobre o timing e como é importante é o Airbnb. Vejam o seguinte, quando foi concebido, era inimaginável que as pessoas iriam ceder um espaço das suas próprias casas, dos seus próprios apartamentos, para um estranho, e aí gerar alguma receita com aquilo. Porém, na crise imobiliária de 2008 nos Estados Unidos, houve uma necessidade dessas pessoas comuns levantarem um caixa para poder pagar suas hipotecas e desenvolver a sua vida um pouco melhor. Portanto, esse contexto, ou seja, esse momento de oportunidade foi muito bem explorado pelo Airbnb e talvez, a gente pode fazer esse raciocínio aqui, se não houvesse essa recessão, se não houvesse essa necessidade das pessoas, talvez o Airbnb nem existisse, porque liberar o espaço dentro da sua casa, que é o seu espaço mais íntimo para alguém que você não conhece, fica um pouco estranho. Porém, o Airbnb conseguiu provar que isso estava errado. E é esse racional que ele traz para nós. Same thing with Uber. Uber came out, incredible company, incredible business model, great execution too, but the timing was so perfect for their need to get drivers into the system. Drivers were looking for extra money. It was very, very important. Outro exemplo é a Uber, que quando entrou no mercado consumidor, conseguiu extrair muitos motoristas ociosos que precisavam de uma renda extra. E aqui é interessante notar, ambas as empresas possuíam infraestrutura de tecnologia, de
cultura, de conhecimento das pessoas para poder se desenvolver. E aí estabelecer um negócio repetível e escalável em um mercado incerto. Ou seja, 3 das características que precisam ser encontradas em um negócio para que ele seja efetivamente classificado como startup. Some of our early successes, CitySearch came out when people needed web pages. GoTo.com, which we announced actually at TED in 1998, was when companies were looking for cost-effective ways to get traffic. We thought the idea was so great, but actually the timing was probably maybe more important. And then some of our failures. We started a company called Z.com. It was an online entertainment company. We were so excited about it. We raised enough money. We had a great business model. We'd even signed incredibly great Hollywood talent to join the company. But broadband penetration was too low in 1999, 2000. It was too hard to watch video content online. You had to put codecs in your browser and do all this stuff. And the company eventually went out of business in 2003. Just 2 years later, when the codec problem was solved by Adobe Flash, and when broadband penetration crossed 50% in America, YouTube was perfectly timed. Great. Vejam o seguinte, ele fundou uma companhia que fazia algo parecido com o YouTube, mas ela estava ali entre 99 e 2000, com alguns problemas de infraestrutura e tecnologia. Alguns anos depois, ele fala 2 anos depois, o YouTube foi lançado já com esses problemas de infraestrutura e tecnologia resolvidos, especialmente que mais da metade dos Estados Unidos já possuía acesso à banda larga. Ou seja, essa infraestrutura possibilitou o crescimento do YouTube. Ou seja, houve ali a possibilidade de escalabilidade e repetibilidade. Então, o YouTube, um sucesso muito grande, e ele fala, e a companhia que ele fundou, parecida com o YouTube, teve que ser encerrada. Foram 2 anos de diferença entre o encerramento de uma e o início de outra. É por isso que ele fala que o YouTube estava no timing perfeito. Vejam como é efetivamente relevante essa questão do timing. Great idea, but unbelievable timing. And in fact, YouTube didn't even have a business model when it first started. It wasn't even certain that would work out, but that was beautifully, beautifully timed. So what I would say in summary is execution definitely matters a lot. The idea matters a lot, but timing might matter even more. Ele fala então que a ideia significa muito, a execução significa muito, porém o timing, ou seja, o momento adequado de ingresso dessa ideia no mercado tem que ser perfeito. Ele tem que surfar a onda perfeita. Por isso que muitos investidores, quando a gente olha uma ideia inovadora, a gente tem que olhar para essa infraestrutura, entender se o mercado está pronto para isso, se há uma cultura específica que possa acolher. E aí eu consigo resolver um problema e avançar no desenvolvimento tecnológico. Muitos investidores olham esses negócios pelo olhar da resolução de um problema ou pela cura de uma dor que o mercado apresenta. E aí então é relevante que essa ideia seja posta naquele momento. Lógico, ela vai ser testada. E é importante a gente falar o seguinte, os empreendedores geralmente se apaixonam pela ideia, o que é errado. Dentro de um ambiente inovador, você não pode se apaixonar pela ideia, você precisa se apaixonar pela resolução do problema. Se o problema existe, ele é válido e as pessoas vão pagar por aquilo, eu preciso resolver ele. Talvez e muito provavelmente, não da forma como eu concebi que aquele problema vai ser resolvido, mas da forma com que o mercado aceite pagar pela forma que eu vou resolver o problema. E aí então o timing entra de maneira bem legal. Por quê? O timing revela que eu tenho tecnologia para aquilo, que eu tenho conhecimento da sociedade sobre o que eu estou resolvendo, que o mercado está pedindo por uma solução daquele problema, e aí então eu construo algo que vai resolver e as pessoas vão pagar por isso. E aí então eu tenho, digamos, a onda perfeita para o desenvolvimento de um negócio repetível, escalável em um ambiente incerto. And the best way to really assess timing is to really look whether consumers are really ready for what you have to offer them. And to be really, really honest about it, not be in denial about any results that you see. Because if you have something you love, you want to push it forward. But you have to be very, very honest about that factor on timing. As I said earlier, I think startups can change the world and make the world a better place. I hope some of these insights can maybe help you have a slightly higher success ratio and thus make something great come to the world that wouldn't have happened otherwise. Thank you very much. Been a great audience. E aí ele finaliza rememorando o que ele disse no começo, que ele acredita
realmente nas startups resolvendo problemas e fazendo com que o mundo seja melhor. Eu acredito nisso também. Tenho uma paixão muito grande por estudar, desenvolver, trabalhar como advogado que assessora startups. E você, o que você pensa? Deixa aqui nos comentários, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, vai ser um prazer conversar contigo por aqui. Até a próxima!